Olá, pessoal. Vamos então estudar os dois últimos instrumentos de medição, né, para a gente finalizar esse primeiro semestre em processo de fabricação. E aí, com isso, a gente fecha legal. Tá? Já vimos aqui sobre o paquímetro e micrômetro. Tá faltando para a gente completar em relação aos instrumentos de medição, dar uma olhada no goniômetro e no relógio comparador. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, o goniômetro ele é um instrumento de medição ou de verificação de medidas angulares. O que acontece? Até esse momento no curso, nós vimos o paquímetro e o micrômetro, tá bom? Paquímetro e micrômetro são instrumentos de medição linear. O que isso significa? Significa que tanto o paquímetro quanto o micrômetro dão medições precisas de comprimento, largura, altura e profundidade de peças. Ou seja, medições lineares, medições retas, tá, de peças. Já o goniômetro, ele trata das medições de ângulo. Tá? Então, aqui no goniômetro, nós vamos fazer as medições dos graus, né, que tem em uma determinada rampa, numa peça, tá bom? E coisas desse tipo, tá certo? É isso que a gente vai ver aqui com o goniômetro. Bom, os goniômetros se dividem basicamente em dois tipos, tá? Tem o primeiro, que é o simples, que ele é também conhecido como transferidor e é um pouco mais usual, tá? Então, vocês já têm provavelmente uma noção de como se mede com o transferidor, tá? Um ângulo. E também temos o goniômetro de precisão, tá bom? Bom, o goniômetro simples, ele não tem um extremo rigor na medição desse ângulo. E aí, por isso, sua resolução está em 1 grau, tá? Ou seja, uma resolução relativamente alta, tá bom? Quando a gente trata de medições de ângulo. Se a gente precisa fazer medições mais precisas, talvez 1 grau seja uma resolução um pouco grosseira, tá? Para o nosso método de medição. Mas esse goniômetro atende bem boa parte dos casos em uma oficina mecânica, tá bom? Bom, características. Né? Como a gente pode ver na figura, o goniômetro simples ele é tipo um transferidor mesmo. Tá? Então, a gente tem uma lâmina, temos aqui uma articulação, que é onde está pivotado, né? Ou seja, onde essa lâmina ela vai rotacionar e dar a nossa medição no disco graduado, tá? Ou na escala graduada, beleza? E aí, pessoal, com esse micrômetro, a gente consegue realizar basicamente dois tipos de medição de angulação. Tá? A primeira, né, é o ângulo agudo, que a gente observa ali na nossa figura. Tá? Então, temos a medição dessa angulação aqui, 75 graus, nesse caso, certo? E aí também podemos medir pelo outro lado, tá bom? Uma vez que, né, na nossa escala aqui, ela parte esse ângulo de 180 em 2, nós podemos também estar medindo pelo complemento dele, tá? Que seria o quê? Seria 105 graus, tá bom? Então, com esse goniômetro simples, nós vamos ter sempre duas medições. Uma medição de um ângulo obtuso e uma medição de um ângulo agudo. Onde a soma dos dois, né, vai dar sempre 180 graus. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no simulador, como é que é feita a medição com esse tipo de goniômetro, tá? Bem simples. Deixa eu trocar aqui a tela aqui para vocês. Tá certo? Isso. Bom, nós temos aqui então o nosso goniômetro simples, tá bom? Repara aqui que a lâmina, né, ela rotaciona, ok? E a parte que a gente faz a medição, pessoal, é essa parte aqui que está abaixo, tá certo? O que que a gente faz basicamente? A gente posiciona a nossa peça sobre essa superfície aqui do disco, tá? E aí, com a lâmina, a gente pega e encosta, né, sobre o outro lado da peça.
E aí, com isso, a gente tem a medição do nosso ângulo de interesse aqui. Tá bom? E aí, perceba bem, ó, perceba que com esse goniômetro, né, nós temos sempre ali embaixo, ó, a medição de dois ângulos, certo? Um ângulo mais agudo e um ângulo mais obtuso, a depender do lado que eu estou utilizando no transferidor, certo? E aí a medição é direta, pessoal, não tem mistério. Como assim? Bom, para eu fazer a medição desse ângulo agudo aqui, basta a gente olhar para a medição daqui de baixo para cima, tá? No sentido aqui, seguindo como se fosse o sentido horário, tá bom? E aí, se a gente pega aqui e faz a medição, ó, vamos lá, 0, 10, 20, 30, 40 e 5. Tá? Então, nós temos até aqui 45 graus, tá? Que é a marcação que está dando aqui. E do outro lado, se a gente quer fazer a medição desse outro lado aqui, basta que nós convenhamos, né? Daqui do 180, como se o 180 fosse o zero, para até a ponta da nossa lâmina, nos caminhando aqui no sentido anti-horário, tá bom? Então, se aqui é o zero, aqui vai ser o nosso 90, né? E aqui vai ser o nosso 100, 110, 120, 130, 1, 2, 3, 4, tá? Então, vamos ter até aqui 134 graus, tá certo? Só que, pessoal, vamos lá. Se a gente pega e soma 134 com 45, vai dar 179, tá? Ou seja, não vai dar o nosso 180, certo? Que seria o ângulo, é, é, o ângulo completo, né? Desse goniômetro, tá bom? Por que isso? Porque o que acontece aqui? Repare que a ponta da lâmina ela não está sobre nenhum ângulo. Como assim? A ponta da lâmina não está sobre o 45, nem sobre o 46. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso ângulo ele está entre 45 e 134 aqui, tá? E aí repare que no simulador aqui nós temos aqui entre parênteses o 4 e aqui o 6, como se esse ângulo aqui fosse 134,6 graus e o outro fosse 45,4. E aí, se a gente somasse esses dois, aí sim iria dar o 180, tá bom? Só que por que ele coloca entre parênteses? Porque essa medição aqui que está entre parênteses, infelizmente, não pode ser medida nesse tipo de goniômetro. Por quê? Porque a resolução dele é de 1 grau. Ou seja, ou eu meço 45 graus, ou eu meço 46. E aqui, ou eu meço 134, ou eu meço 135. Tá? Não tem como a gente trabalhar aqui com casas decimais, tá bom? Para esse goniômetro, ok? E aí, sempre vai ficar faltando esse grau, tá? Esse 1 grau, né? Que completaria aí os 180, sempre vai ficar faltando, tá? A não ser quando a ponta da nossa lâmina aqui case perfeitamente com a marcação da graduação no disco. E aí nós teríamos aqui 45 graus de um lado e 135 do outro, completando os 180. Mas qualquer outro caso que a gente pegar aqui, se a gente somar os dois ângulos, vai dar 179. Justamente porque a gente tem esse 1 grau, né, compartilhado entre os dois. Tá bom? Só tomar esse cuidado na hora de realizar a medição com esse tipo de goniômetro, beleza? E aí, vamos voltar aqui ao nosso slide, tá bom? Para a gente continuar aqui o nosso estudo.
Então, vamos lá. Goniômetro de precisão. No goniômetro de precisão, o disco graduado apresenta 4 graduações de 0,90 graus. O articulador gira com o disco do vernier e em sua extremidade há um ressalto adaptável à régua. Bom, pessoal, vocês podem reparar aqui que apareceu o tal do vernier aqui, ó. Não é verdade? O que isso significa? Que o vernier ele é um nônio, tá bom? E aí, por ele ser um nônio, ele vai diminuir a resolução de 1 grau que a gente observou aqui para o caso do goniômetro simples, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada como é que isso vai se proceder. Bom, a resolução, a partir desse momento, vai ser a menor divisão do disco graduado dividido pelo número de divisões do nônio, tá? E aí, veja bem, o disco graduado no goniômetro de precisão tem resolução de 1 grau. E o número de divisões no nônio, no vernier, é de 12. Tá? Então, se a gente pega 1 grau e divide por 12, ficaria uma angulação, né, correspondente a essa divisão em graus. Só que vamos trabalhar esse 1 grau com a nomenclatura de minutos. Né? A gente sabe que 1 grau corresponde a 60 minutos. Então, vamos pegar 60 minutos e dividir por 12, e aí, com isso, nós temos a resolução de 5 minutos. Ou seja, a resolução no goniômetro de precisão parte de 5 minutos. Tá bom, pessoal? Nós temos ainda goniômetros de precisão que chegam a uma resolução de 1 minuto. Tá bom? Mas não vem ao caso a gente estar estudando aqui. Então, a gente observa aqui pelas características que esse goniômetro ele é um pouco mais, né, elaborado, tá? Em relação ao goniômetro tipo transferidor, ao goniômetro mais simples, tá? E aí nós temos aqui o esquadro, que é a parte na qual a gente vai realizar a medição juntamente com a peça. Nós temos ali a régua, nós temos ali o fixador da régua, que vai estar sempre perpendicular em relação ao disco, tá bom? Temos o articulador, temos o disco graduado, tá? Com resolução de 1 grau, e temos ali o disco do vernier ou o nônio, tá bom? E aí, a medição é toda dada naquela parte superior ali que está em destaque no quadrado em vermelho, tá bom? Que é a parte no qual a gente vai utilizar para realizar a nossa medição com o goniômetro, tá certo? Aqui nós temos alguns exemplos de aplicação, mas quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, nós teremos o contato direto com esse tipo de goniômetro e aí eu acredito que vai ficar mais claro como realizar essa medição, tá bom? Bom, técnica de medição então. Primeiramente, conta-se os graus inteiros do zero da escala do disco até o zero do nônio. Então, olha só, vou trabalhar aqui agora com o nosso goniômetro de precisão, tá bom? Vou trazer aqui a nossa... Vou compartilhar agora a tela aqui do nosso goniômetro. Bom, aqui nós temos o nosso goniômetro de precisão, tá? Aqui nós temos exatamente aquela parte no slide anterior que estava como um quadrado vermelho, tá? Que estava aproximado, ok? E aí, no primeiro passo, nós temos, conta-se os graus inteiros do zero da escala do disco. Onde que está o disco? O disco está aqui embaixo, ó. Tudo isso aqui embaixo é como se fosse o nosso disco, tá bom? Então, do zero da escala do disco até o zero do nônio. Então, a gente conta daqui para cá, tá? Ah, professor, se o zero tivesse, ao invés de estar aqui para a esquerda, tivesse lá para a direita, funcionaria exatamente da mesma forma. A gente viria do zero do disco até o zero do nônio, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a medição daqui
né, com o 0 aqui mais à direita, para até o 0 do nono. Nós temos aqui, pessoal, cada traço desse representando 1 grau. Por quê? Porque no disco a nossa resolução é de 1 grau, certo? E aí nós temos aqui 0, 5 nessa posição, 10 nessa posição, 15 nessa posição. Repare que o traço do 15 é o traço exatamente antes do 0 do nono. Ou seja, eu não leio o traço que vem após, tá? Eu vou até o traço antes. Então, nós temos até aqui 15 graus, conforme a gente pode observar aqui embaixo. Tá certo? E aí, no segundo passo, o que é que a gente faz? A partir do 0 do nônio, tá? Nós observamos para a direita. Por que para a direita nesse caso? Porque o nosso 0 do disco está à direita. Tá? Se esse 0 do disco estivesse lá para a esquerda, nós contaríamos do 0 do nônio para a esquerda. Tá bom? Mas medição está sendo realizada à direita, nós faremos a medição no nônio também para a direita. Tá? Medição está sendo realizada à esquerda, nós mediremos no nônio para a esquerda. Tá? Então, do 0 do nônio, a gente observa qual traço do nônio coincide com algum traço do disco. No caso, o traço aqui foi o traço 40. Por que foi o traço 40? Bom, veja bem, a distância entre dois traços aqui no vernier, no nônio, é de 5 minutos. Tá bom? Então, nós temos aqui 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 minutos. Tá bom? Então, nossa medição vai dar 15 graus e 40 minutos. Ok? Vou voltar aqui, então, para o nosso slide, tá? Para que a gente possa dar andamento aqui para o relógio comparador. Então, nós temos aqui, pessoal, o segundo passo, né, que é esse exatamente que eu fiz no nosso simulador. Relógio comparador é um instrumento de medição por comparação dotado de uma escala e um ponteiro. Tá? Então, é esse instrumento aqui que a gente pode observar na figurinha aqui embaixo. Características. Vamos lá. Dar uma olhadinha em algumas partes do relógio comparador que são importantes. Nós temos ali embaixo o fuso. Esse fuso, pessoal, ele se desloca no sentido vertical. Tá? Como assim? A partir de uma pressão de contato, esse fuso tende a subir ou a descer, a depender se ele está num vale ou num pico de rugosidade da nossa peça. Tá bom? Então, ele acaba subindo e descendo aqui por dentro desse cursor, que é chamado de canhão. Tá? Que nada mais é que o cursor por onde passa o fuso. O fuso passa por dentro do nosso relógio comparador. Tá? E aí, pessoal, seguinte, se o fuso se move para cima, o nosso ponteiro do relógio caminha no sentido horário. Tá? Se o fuso desloca para baixo, o nosso ponteiro do relógio caminha no sentido anti-horário. Tá bom? Mas isso a gente vai ver também um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Em cima nós temos a capa do fuso, que vai delimitar o nosso fim de curso, né? Bom, esse fuso ele sobe aqui até ele esbarrar em algum ponto aqui em cima, tá bom? E aí nós temos aqui o aro do relógio, tá? Temos o limitador de tolerância. Para que serve esse limitador de tolerância? Já vimos aqui as tolerâncias dimensionais, certo? Esse limitador de tolerância é exatamente para o seguinte. Bom, vocês podem perceber que temos o limitador aqui,
mais à esquerda e outro aqui mais à direita. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa marcação do relógio comparador tem que ficar compreendida entre esses dois pontos. Ou seja, se por um acaso, quando eu estiver passando o meu relógio comparador sobre a peça, o nosso ponteiro se desloca para alguma posição fora desse intervalo, quer dizer que aquela nossa peça está fora do nosso limite de tolerância de fabricação, tá bom? E aí acaba sendo um limitador de tolerância. Em cima nós temos o parafuso de fixação do aro, tá? Que nada mais é que um fixador ali do nosso limitador de tolerância e do nosso aro, tá bom? Nós temos o nosso mostrador do relógio, temos o contador de voltas. O que esse contador de voltas faz? Né? Ele nada mais faz, como o próprio nome já diz, né, que conta a quantidade de voltas que o ponteiro já deu partindo de um determinado ponto. Tá? Então, vamos supor que o ponteiro sai exatamente dessa posição aqui. Tá? A partir do momento que o ponteiro faz uma volta completa, o nosso contador de voltas vai parar na posição 1. Se ele completar a segunda volta, o nosso contador de voltas vai para a posição 2. E assim sucessivamente. Tá, pessoal? Bom, tipos e usos, nós temos algumas variações, tá, do relógio comparador, ok? Vou passar rapidamente por essa parte aqui, porque eu estou mais interessado em mostrar para vocês como se realiza a medição com esse tipo de instrumento, que é muito utilizado na indústria metal-mecânica, tá bom, pessoal? Temos aqui, então, o relógio vertical. Qual a diferença desse relógio em relação ao anterior? Que o mostrador, né, está numa posição perpendicular em relação ao fuso, tá? Ou na vertical em relação ao fuso, tá certo? Relógio para medição de espessura de peças, tá? Então, se a gente passar a peça por esse vão aqui, né, a gente tem uma peça aqui, a gente quer passar a nossa peça por aqui para medir exatamente essa dimensão. Tá? E aí a gente consegue mediante esse tipo de relógio. Relógio para medição de profundidade, tá? Relógio digital e o relógio apalpador, tá? Onde na ponta dele, ao invés de a gente ter o fuso, a gente tem uma agulha, tá? Muito sensível, no qual, à medida que ela vai percorrendo a nossa peça, né, ela vai, né, vibrando, certo? Ela vai alterando a sua posição. E aí, de acordo com essa alteração, a gente consegue, né, realizar medições precisas com o nosso relógio, certo? Bom, técnica de medição. Pessoal, primeiro ponto importante, o relógio comparador, ele tem uma resolução de 1/100º de milímetro. Por que isso? Bom, vou mostrar aqui no simulador do relógio como é que ele funciona. Bom, deixa eu trazer de novo a nossa tela para o simulador, tá? Só um minutinho. Estamos abrindo aqui e vamos lá. Bom, nós temos aqui um relógio comparador, tá certo? Repare no seguinte, ó, o relógio está aqui na posição 0, ok? Quando a gente dá uma volta completa com o ponteiro, ou seja, o que eu vou fazer aqui com o nosso fuso? Eu vou elevar o nosso fuso, tá? E aí repare uma coisa interessante. O nosso ponteiro principal, que é esse ponteiro aqui maior, tá? À medida que eu elevo a ponta do meu fuso, ele tende a girar no sentido horário. E aí, repare o seguinte, que no contador de voltas, o ponteiro tende a girar no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Quando o meu fuso sobe, eu estou fazendo uma medição positiva.
tá? Estou fazendo uma medição positiva. O que isso significa? Significa que o meu ponteiro principal vai caminhar no sentido horário e o meu ponteiro de dentro do contador de voltas vai caminhar no sentido anti-horário, tá certo? E aí, repara o seguinte, ó, quando eu dou uma volta completa com o meu ponteiro principal, completa, repare aqui, ó, o quanto a gente subiu com o nosso fuso. Uma distância correspondente de 1 milímetro. Ou seja, como se a distância da ponta do nosso fuso até a nossa superfície de referência fosse de 1 milímetro. E aí, pessoal, se vocês repararem, qual é a distância entre dois tracinhos consecutivos no relógio comparador? Bom, basta eu pegar uma volta completa, que corresponde a 1 milímetro, e dividir pelo número de divisões aqui do nosso relógio. Bom, a gente precisa contar tracinho por tracinho? Não, a gente sabe que do zero até aqui tem 10 tracinhos, 10 divisões. Do zero até aqui tem 20, 30, 40, 50, 80, 90, 100. Então, nós temos 100 divisões no nosso relógio comparador. E aí, se a gente pega 1 milímetro e divide por 100, vai dar aquela nossa resolução de 0,01. Tá bom? Esse era o primeiro ponto que eu queria mostrar aqui para vocês. Vamos voltar aqui à nossa tela da técnica de medição. E aí, vamos ver aqui qual é o primeiro passo após definida a resolução. Primeiro passo, observa-se o sentido de giro do ponteiro principal do relógio. Bom, acabei de falar, né? Se o ponteiro principal do relógio girar no sentido horário, a nossa medição é positiva. Positiva. Aqui, ó. Se o nosso ponteiro do relógio girar no sentido anti-horário, a nossa medição é negativa. Tá bom? E aí, a gente sabe que se o ponteiro principal gira num sentido, o contador de voltas vai girar em outro sentido, tá? No outro correspondente. Então, numa medição positiva, o ponteiro principal gira no sentido horário e o ponteiro do contador de voltas no sentido anti-horário. Numa medição negativa, o ponteiro principal gira no sentido anti-horário e o contador de voltas gira no sentido horário. Tá certo? Basta a gente gravar a convenção para o ponteiro principal, né? Que aí a gente sabe que o contador de voltas ele vai sempre no outro sentido. Tá bom, pessoal? Então, fixa o ponteiro principal. E aí o contador de voltas vai girar no sentido contrário ao ponteiro principal. Segundo passo, conta-se quantas voltas o ponteiro do relógio deu a partir do contador de voltas. Bom, a gente acabou de ver que quando a gente dá uma volta completa, né, no relógio, a gente desloca uma distância confuso, né, que é o ponto onde a gente está fazendo a medição, correspondente a 1 milímetro. Ou seja, o que isso quer dizer? Que cada volta completa no contador de voltas corresponde a 1 milímetro inteiro, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui no nosso exemplo? Ó, repare o seguinte, primeira coisa, o nosso ponteiro principal está deslocando no sentido horário, né? Dado pela nossa setinha que está aqui. Se o ponteiro principal girou no sentido horário, o ponteiro do contador de voltas, que está aqui, um pouquinho depois do 6, girou no sentido anti-horário. Certo? E aí, se ele girou no sentido anti-horário, ele saiu daqui do zero e veio nesse sentido aqui, ó. Tá ok? E aí nós temos quantas voltas aqui completas aqui? Nós temos 6 voltas
completas. Tá certo? E aí, 6 voltas corresponde a 6 milímetros. Vamos lá, então. No terceiro passo, a partir do zero referencial, o que é o zero referencial, pessoal? O zero referencial vai ser dado por essa linha que está aqui em cima, ó, destacada. Ah, professor, ele por um acaso saiu, né? O ponteiro ele saiu do próprio zero. Beleza, saiu do próprio zero. Então fica um pouco mais tranquilo realizar a medição, tá? Mas o ponteiro ele poderia ter saído, por exemplo, daqui do 90 ou daqui do 94, tá? Ou seja, de qualquer posição, o nosso ponteiro principal poderia ter saído. E aí, esse ponto inicial, no qual o nosso ponteiro principal sai, é chamado de zero referencial. Tá bom? Por quê? Porque é a partir dele que começa a nossa medição. E nem sempre esse zero referencial vai casar com o zero aqui em cima. Tá bom? Então, a partir do zero referencial, conta-se os centésimos de milímetros até o ponteiro. Tá? Então, no caso aqui da figura, o nosso zero referencial casou aqui com zero. Tá? Então, a gente pega e faz a medição daqui para cá. Até onde? Até a posição do nosso ponteiro. Bom, saiu do zero e cada tracinho desse aqui corresponde a 0,01. O que nós temos? Nós temos que daqui até aqui temos 0,10, 0,20, 0,21. Tá certo? E aí a nossa medição vai dar 6,21. Tá ok? Vamos voltar aqui para o nosso simulador para a gente ver mais alguns exemplos, tá bom? Deixa eu trazer aqui a nossa tela. Tá certo? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos aqui, então. Uns 5 aqui, pelo menos, tá? Primeira coisa. Aqui, no caso aqui do nosso simulador, ele não diferencia medição positiva de negativa, tá? Mas vamos fazer essa consideração, tá? Até para a gente entender como é que funciona. Aqui eu só vou colocar medições positivas, né? Porque ele considera um módulo, tá bom? O valor, tá ok? Mas vamos levar em consideração esse critério também, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, o nosso ponteiro principal está se deslocando no sentido horário. Então a nossa medição é positiva, ok? Segundo passo, contador de voltas, tá? Bom, se o ponteiro principal for no sentido horário, o ponteiro do contador de voltas vai girar no sentido anti-horário. E aí a gente consegue perceber aqui pela setinha, né? Que ele dá também o sentido do contador de voltas, tá bom? E aí nós temos o que, pessoal? Que o nosso contador de voltas não completou nenhuma volta completa, né? Ele completaria uma volta completa se ele tivesse passado aqui do nosso 1, tá certo? Não precisa se preocupar com essas marcações que tem aqui entre os números inteiros, tá bom? Essa marcação que tem entre os números inteiros seria a marcação de meia volta, tá? Mas a gente não precisa dela, tá, pessoal? Só se atentem às marcações onde tem aqui os números inteiros, tá certo? Então, repara que o contador de voltas não chegou nem a uma volta completa. Se não chegou nem a uma volta completa, não temos nem 1 milímetro inteiro. Então, nós temos 0, ok? Nenhuma volta completa, 0, E aí, agora, no ponteiro principal, nós fazemos a medição daqui da nossa referência, certo? Seguindo
o sentido horário até esse ponto. Como nesse caso aqui, né, a nossa referência está casando com o próprio zero, fica fácil a gente realizar a medição. Vai ser quanto? 0,10, 20, 30, 40, 50, 60, 1, 2, 3, 4. Então, 0,64. Ok? Vamos a mais um exemplo. Ponteiro principal caminhando no sentido horário, certo? Ou seja, saiu daqui do zero e pelo sentido da seta, né? Ele veio no sentido horário, então nossa medição é positiva. No contador de voltas não temos nenhuma volta completa, então 0, de novo. E aqui no ponteiro principal nós temos do zero até lá embaixo, caminhando no sentido horário, nós temos 0,58. Mais um exemplo. Ponteiro principal caminhando no sentido horário, então nossa medição é positiva, tá certo? Aqui no contador de voltas não demos nenhuma volta completa, repara que ele saiu do zero e andou apenas um pouquinho, então 0, e no ponteiro principal nós temos a medição de 0,18. Mais um exemplo, tá? Bom, o ponteiro principal está caminhando no sentido horário, tá? Continua caminhando aqui no sentido horário, beleza, pessoal? Não é porque ele está perto aqui do zero que ele veio, né? Daqui para cá. Repare na seta aqui, ó. Essa seta aqui que vai dizer o nosso sentido, ok? Então, medição positiva. Repare aqui no contador de voltas que o contador, né, não chegou ainda no 1, está muito próximo do 1. Quando que ele vai chegar no 1, pessoal? Quando o nosso ponteiro principal chegar aqui no 0. Quando ele chegar aqui no 0, o ponteiro do contador de voltas chegaria no 1. Dá para perceber aqui que ele ainda não chegou, né? Então, temos 0, e aí, no ponteiro principal, temos a leitura de 89 centésimos, que é a medição daqui do zero até aqui o nosso ponteiro. Medição 5, tá? Bom, repare aqui no relógio que o sentido de medição está no sentido horário, então a medição continua sendo positiva, tá? No contador de voltas, pessoal, repare agora que, né, mudou um pouco, certo? Ó, saiu do zero aqui e caminhou no sentido anti-horário, né? Por quê? Quando o ponteiro principal vai no sentido horário, no contador de voltas estamos caminhando no sentido anti-horário, tá certo? E aí, caminhando aqui no sentido anti-horário, repare que o ponteiro veio até essa posição aqui, um pouquinho depois do 7, certo? Ou seja, se deu 7 voltas completas, nós temos a medição de 7 milímetros inteiros. Ok? E aí, agora, a partir do zero referencial até o nosso ponteiro, nós temos a medição aqui de 5 centésimos. Então, 7,05, tá? E não 7,50, tá, pessoal? Cuidado aqui contar 5 traços e colocar 7,5, tá bom? Lembra que cada tracinho desse aqui é 0,01. Então, isso aqui é 0,01, aqui é 0,02, 0,3, 0,4, 0,5, tá bom? 0,05, ok? Que vai dar a medição 7,05, ok, pessoal? Então, foi basicamente isso, tá? Vou voltar aqui para o nosso slide, tá bom? E aí, nós temos aqui
a finalização do nosso primeiro semestre. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês no horário de atendimento nosso, tá? De sexta-feira, marcado lá para que a gente treine um pouquinho mais, para que a gente visualize outras situações que não foram abordadas aqui no simulador, tá? Situações essas que vão estar inseridas na lista de exercícios, tá certo? Então, aguardo a presença de todos na próxima sexta, tá? No mais, fiquem com Deus e até mais.